Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os pigmentos da gama Pigments. Eu nem vou aparecer hoje no vídeo porque o importante vai estar aqui nessa folhinha em branco e nós vamos decantar esses pigmentos que estão encantando a mente dos micropigmentadores brasileiros e estão trazendo resultados incríveis. Eu particularmente estou tendo resultados incríveis nos meus trabalhos e eu quero compartilhar isso com vocês e já mostrar a decantação desses pigmentos e como pigmento caramelo, que é a cor mais clarinha da paleta de cores de sobrancelhas. Olha que lindo. Normalmente essa cor aqui eu utilizo para quem é bem loirinha, tá? Ou utilizo também para dar uma aquecida nos pigmentos mais escuros que vocês vão ver na sequência. Agora a gente vai para a segunda cor da paleta, que é a Auburn. Essa cor aqui, ela é um marrom pouquinho mais oliva, e eu gosto dessa cor por ela ter esse fundo mais oliva para trabalhar com quem tem rosácea ou quem tem a pele muito avermelhada, tá? Então esse fundo aqui mais esverdeadinho, mais oliva, ele neutraliza bastante em quem tem a pele muito avermelhada. Agora a gente vai para a terceira cor, que é a Oasis. Essa cor aqui, ela é muito linda. Sabe aquela loira mais escura? Uma loira que não é tão clarinha quanto a caramelo? A gente pode trabalhar com esse pigmento Oasis, ó, que ele não chega a ser um castanho escuro, ele é um loiro escuro, ó. Ele é um pouco mais escuro do que essa loira aqui, ó. Então, o Oasis, ele é um pigmento perfeito para as loiras mais escuras. Vamos de moca. Moca eu acho que é a cor que eu mais utilizo. Moca, ele serve para aquela morena que não é tão... O pelinho dela não é tão escuro. Olha, olha que lindo. Mas ele já é mais escuro que o Oasis, ó, que é a loira escura. Então o moca, ele já tende a ficar um pouco mais acinzentado, ele já é para um pelo realmente mais castanho escuro e a coloração dele também é perfeita. A próxima cor é o Ebony, e o Ebony, ele é uma coloração de castanho bem escuro, para aquela morena que tem o pelinho bem escurinho, ó, tipo o meu. E aí aqui vocês conseguem perceber a diferença, ó. Como o moca, ele ainda é um pouco mais castanho, né, mais amarronzado, e o Ebony, ele já é bem mais escurinho, ó, bem mais acinzentado, tá? E a última cor, não menos importante, é a Blackout. E apesar da Blackout ser uma cor utilizada muito para micropigmentação de olhos, eu utilizo ela para micropigmentação em pele negra, para quem tem a pele negra e os pelinhos são bem mais escuros. Eu gosto de colocar um pouquinho do Blackout junto com a cor Ebony ou com a moca, para deixar a cor mais intensa, mais escura, realmente o pigmento fortalecer. E por último, o nosso famoso neutralizador, né? Como a gente sabe, todas as linhas de pigmentos têm um pigmento neutralizador. Na gama ele se chama Neutralizer e é justamente um pigmento bem laranja, tá? Esse pigmento pode até ser utilizado nos lábios para neutralização labial, assim como ele serve para neutralizar as sobrancelhas, tá? Para aquecer. Então a gente pode chamar de aquecer, algumas pessoas falam aquecer, outras falam neutralizar, tá? Mas esse pigmento ele é muito, muito versátil e ele não pode faltar na paleta de pigmentos de vocês, tá? Seja da marca Gama, seja de outra marca, porque a gente precisa sim ter um pigmento para neutralizar as sobrancelhas. E agora eu vou mostrar para vocês onde que a gente aplica o neutralizador. Bom, agora eu já mostrei para vocês aqui os pigmentos, né, decantados. Vocês já sabem que a gente tem de uma linha crescente, desde sobrancelhas mais claras, loiras, até as sobrancelhas mais escuras e trabalhos com delineado de olhos. Porém, a gente tem que sempre lembrar de neutralizar
alguns pigmentos, tá? Algumas escolhas de pigmentos. Para isso a gente utiliza misturas, porque senão o resultado na sobrancelha cicatrizado ele não fica natural, ele pode sim vir a chumbar por serem pigmentos orgânicos, onde eu já fiz um vídeo contando para vocês a diferença entre pigmentos orgânicos e inorgânicos e como isso impacta no resultado da sobrancelha, tá? Quanto aos pigmentos que a gente vai utilizar e neutralizá-los ou aquecê-los, como vocês preferirem falar, lembrem sempre que de sobrancelhas mais escuras, onde a gente já tem aqui, ó, do Auburn, tá? O caramelo a gente ainda consegue utilizá-lo puro, mas no Auburn a gente já tem uma sobrancelha que é levemente mais escura. Então, a partir daqui, eu recomendo fortemente, isso é uma coisa que eu faço nos meus procedimentos, tá? Utilizar o neutralizador, que é a cor laranja, para aquecer e neutralizar o pigmento, tá? Então, como é que vai ser a dosagem? Normalmente, nos meus trabalhos, eu utilizo de 8 a 10 gotas, tá? Por batoque. Então, eu gosto muito dessa projeção a cada 10 gotas de pigmento da cor que eu vou utilizar 3 gotas de neutralizador, tá? Normalmente eu faço assim, mas quando a gente tá fazendo a mistura, tem que também fazer o teste na cliente, né? Pra ver se o pigmento chegou bem próximo, senão o que tu precisa fazer? Tu precisa cair pra uma coloração um pouquinho menor. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher o pigmento Ebony, tá? Pra uma sobrancelha que é um castanho escuro. A cliente tem uma sobrancelha castanho escuro. Num trabalho desses, por exemplo, eu vou utilizar umas 10 gotas do Ebony para 3 gotas de neutralizador, tá? Para evitar que essa sobrancelha fique acinzentada. Quando eu vou utilizar um pigmento com menor intensidade, ou seja, ele tem uma carga maior de vermelho na composição, porque ele é uma coloração um pouquinho mais clara, eu já não tenho tanta necessidade de usar tanto neutralizador. Então, eu vou utilizar, por exemplo, 10 de moca e 2 de neutralizador, tá? Sempre lembrando de fazer o teste na pele da cliente para ver se a coloração está ficando adequada, tá, gente? Então, da mesma maneira, pulo pro Oasis. O Oasis, vou aquecer, vou usar 10 de Oasis e 1 de neutralizador, tá? Ele já tem uma composição alta aqui de amarelo. E o Auburn, como ele já é para uma pele mais avermelhada, alguém que já tenha rosácea, né, já tem a tendência a pele a ficar mais avermelhada, como ele tem uma composição bastante alta de amarelo, né, e ele pode ver que ele é um pigmento mais esverdeado, eu não vou aquecê-lo tanto. Então, muitas vezes eu utilizo ele puro ou eu faço também 10 gotinhas de Auburn mais uma de neutralizador. O único que eu não aqueço é o caramelo. Da mesma maneira que a gente tem essa cartela de cores aqui, o neutralizador eu vou utilizar realmente para trabalhos de neutralização na sobrancelha. Então, eu vou usar ele 100% puro. Eu não vou misturar ele com mais nada e eu vou fazer a primeira camada de neutralização da sobrancelha para depois trazer a cor numa segunda sessão ou até mesmo na mesma sessão que eu estiver fazendo a sobrancelha, tá? Então, esse pigmento neutralizador, ele serve puro também para neutralizar lábios e trabalhos acinzentados nas sobrancelhas, tá? Com a técnica Shadow. O caramelo, por exemplo, que tem uma grande concentração de amarelo, eu posso misturá-lo e a gente sabe que o amarelo misturado com azul, ele resulta numa cor verde. Então, se eu tenho uma sobrancelha que ela tá muito avermelhada e eu quero neutralizar, a gente utiliza o verde para neutralizar, então eu posso misturar o caramelo com daqui a pouco o Ebony e criar um fundo de cor mais esverdeado se a pessoa tem os fios de sobrancelha castanho escuro, e com essa mistura aqui, pela carga do caramelo ser muito alta em amarelo, eu consigo criar uma base de pigmento esverdeado para fazer um trabalho que oxide e cria uma reação química bloqueando a coloração avermelhada da sobrancelha anterior. Então, essa dinâmica de pigmento, esse entendimento de pigmentologia, ele está muito ligado à colorimetria. E entender de colorimetria nos permite também a trazer trabalhos mais
naturais, né, resultados mais naturais para os nossos clientes, muito próximos à coloração do pelinho mesmo natural. Então é muito importante esse estudo, é muito importante saber decantar e trabalhar com cada pigmento, as misturas que cada marca vai trazer. E aqui, gente, de novo, isso aqui é uma mistura que normalmente eu faço, tá? Normalmente é os resultados dos meus trabalhos. Claro que as misturas entre os pigmentos também existem. Eu gosto muito, por exemplo, de misturar o Mocha com Ebony, colocar 5 gotas de um, 5 gotas do outro, 2 de neutralizador, 3 de neutralizador. Assim, eu vou jogando de acordo com a coloração da sobrancelha da cliente. Mas é muito importante entender que cada marca vai se comportar de uma maneira e cada profissional também vai ter o seu olhar, né? Então, nos meus resultados cicatrizados, me voltam sobrancelhas com uma coloração muito satisfatória, muito próxima do pelo, ou exatamente a cor do pelo da cliente. E é isso que eu busco quando eu abro os pigmentos da marca e exploro o que eles têm. Porque às vezes em curso a gente tem uma dinâmica de misturas, né? Uma tabelinha ali pronta, mas na prática pode ser diferente no dia a dia. Então vocês precisam despertar esse senso estético, esse entendimento de colorimetria para no dia a dia poder colocar em evidência isso em prática no trabalho de vocês, tá? Mas basicamente é isso, para quem está iniciando aí na micropigmentação ou quem não trabalha ainda com os pigmentos da Gama e quer entender um pouquinho mais sobre eles, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês a se sentirem um pouco mais seguras a trabalhar com esses pigmentos e avaliar os resultados quando eles voltarem para revisão pós-procedimento. A marca da Gama, ela também tem um diluente específico e esse produto ele é ótimo e eu recomendo muito vocês terem, porque os pigmentos da Gama eles já têm uma textura mais cremosa, mais compactada. Então, eles são muito gostosos de trabalhar, porém, com o tempo, eles, né, de abrindo muito, usando muito, eles vão ficando mais grossos. Então, eu recomendo que vocês tenham o diluente da marca para deixar o pigmento mais fluido para trabalhos, principalmente com dermógrafo, tá? Principalmente com dermógrafo, que precisa o pigmento estar mais líquido. Mas esse aqui também é um dos produtos que tem que ter e faz toda a diferença. Ele pode ser usado tanto na micropigmentação labial quanto na de sobrancelhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!